pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton, eu sou professor de matemática e a convite do meu amigo professor Leandro Leal, eu estou realizando minha aula inaugural aqui no canal. Espero que vocês gostem, dá uma relaxada aí, tenham um pouquinho de paciência, curtam a aula, aproveitem o momento, certo? Hoje nós estudaremos algumas das razões trigonométricas no triângulo retângulo e também eu vou ensinar vocês a construírem aquela famosa tabelinha de razões trigonométricas dos arcos notáveis. Galera, esse é um assunto bastante recorrente em questões do Enem e de outros vestibulares, então se liguem na aula e não perca a cabeça. Pessoal, a trigonometria é uma ferramenta bastante eficiente e muito poderosa na astronomia, nas grandes navegações, no cálculo de distâncias inacessíveis, como a altura das pirâmides, de edifícios, de montanhas, o simples cálculo da distância entre margens de um rio, enfim. Vamos começar o estudo agora do que seriam as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Mas antes, vamos recordar o que são as razões. Razão, galera, nada mais é que a relação entre duas grandezas. Que são grandezas? É o que? Grande? Não, grandeza é tudo que dá pra gente mensurar. Por exemplo, a sua idade é uma grandeza, a sua altura é uma grandeza, a distância entre Presidente Prudente a Tarabai é uma grandeza. Vamos agora voltar aqui pro triângulo retângulo. Vamos aprender os elementos do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como vocês já sabem, é caracterizado por possuir um ângulo de 90 graus. Os lados que se interceptam e formam esse ângulo graus são denominados de catetos, ok? E o lado maior desse triângulo que faz oposição a esse ângulo de 90 graus é o que nós chamaremos de hipotenusa. Vamos dar algumas medidas para esses lados, ó. Vamos chamar os catetos de B e C e a hipotenusa, vamos falar que ela mede A. E os ângulos internos, um 90 graus, e o outro nós chamaremos de alfa e o outro nós chamaremos de beta. Vamos começar aqui pelo ângulo alfa. Quem seria o cateto oposto a esse ângulo alfa? Se vocês notarem aqui na imagem, o oposto é o que está lá do outro lado. Quem é o cateto que está lá do outro lado em relação a alfa? É o cateto de medida C. Quem seria o cateto adjacente a esse mesmo ângulo alfa? É esse cateto que está bem coladinho com o ângulo. Nós chamamos ele de B. Tudo bem, galera? Agora vamos lá para o ângulo beta. Quem seria o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto, como nós já sabemos, é o que está lá do outro lado, que é o cateto que mede B. E já o cateto adjacente, que é esse que está coladinho com o ângulo beta, é o que mede C. Agora, as razões trigonométricas é sempre relativa a um determinado ângulo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse lance de oposto e adjacente. Vamos lá, vamos aprender agora cada razão trigonométrica, né? Algumas delas, né? Primeira relação, relação seno. O que seria o seno de um ângulo? Seno de um ângulo nada mais é que a relação, a razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. O cosseno seria a relação entre o cateto adjacente à hipotenusa e a tangente é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quer ver? Vamos pegar o ângulo alfa, por exemplo. Quem seria então o seno do ângulo alfa? Dá uma olhadinha aqui, ó. O seno nós sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Agora, quem é oposto a alfa? É o cateto C. Então seria C sobre A, que é a hipotenusa, ok? Quem seria o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa seria o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. Nesse caso, quem é o cateto adjacente a alfa? Seria o cateto de medida B sobre a hipotenusa A, que é a tangente em relação ao ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa, será o cateto oposto, que mede C, sobre o cateto adjacente, que mede B. Galera, essas são algumas das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se liguem nesse lance de oposto e adjacente. Cuidado para não errar nisso. Como eu havia dito no começo do vídeo, eu vou ensinar vocês a construírem aquela famosa tabelinha de razões trigonométricas dos ângulos considerados notáveis. Primeiramente, o que é algo notável? Segundo o dicionário aqui que eu tenho em mãos, ó, notável é digno de nota, importante, que merece apreço, louvável, extraordinário, que tem boa posição social. Ou seja, algo notável é algo que se destaca dos demais. Quem são os arcos considerados notáveis? 30, 45 e 60 graus. Galera, seno, cosseno e tangente desses ângulos, vocês devem ter em mente os seus respectivos valores, tá? Não dá para não saber. Nos exercícios, quando são cobrados, estes vocês devem saber. Muitas vezes o próprio exercício ele não vai te trazer o valor do seno de 60 graus, por exemplo, caso apareça no exercício. Você tem que ter na sua cachola aí, ok? Eu vou ensinar vocês a montar essa tabela. Montem assim: linha seno, cosseno, tangente, colunas 30, 45 e 60 graus. Na linha do seno você vai inserir os valores 1, 2 e 3. E na linha do cosseno, 3, 2
2, 1. Nessa ordem, ok? Agora você vai colocar todo mundo sobre 2, só não vai colocar a raiz no número 1. Então ficou desse jeito, ó. Seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus, meio. Como vai ficar a tangente? Vamos lá para a linha da tangente. Você vai inserir lá, ó, raiz de 3 sobre 3. Já no 45 graus, você vai inserir o número 1. No 60 graus, você vai colocar apenas raiz de 3. Ok? Então a tabelinha ficou da seguinte maneira, ó. Seno, cosseno e tangente com seus respectivos valores. Agora, o jeito prático de vocês decorarem essa tabelinha é através de algumas musiquinhas um tanto quanto ridículas. Garimpando a internet, né? Essa internet que é linda, maravilhosa. Dentre as músicas encontradas, a que eu adotei para eu passar para os meus alunos, eles gostam bastante, é um método prático de guardar. É uma musiquinha da Xuxa. Para quem não lembra da Xuxa, ela cantava uma musiquinha que chamava Tindolelê. Todo mundo tá feliz. Todo mundo quer dançar. Lembraram como você quer? Então tá, quando ela fala assim, todo mundo tá feliz, não é assim? Então a gente vai falar o seguinte, e o seno é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o cosseno é 3, 2, 1, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Pegaram a ideia aí ou não, como é? Agora naquela parte que ela fala assim, qual que era a parte? Batendo palma. Ah, é verdade. Naquela outra parte que ela fala assim, batendo palma e dando grito, hey! Essa parte agora vai entrar a parte da tangente. Tangente, né? Raiz de 3, hey! Sobre 3, hey! É um raiz de 3 para a tangente. Pegaram? Bom, pessoal, depois desse papelão todo, né? Cantando a musiquinha da Xuxa aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrevam no canal e é isso. Não perca a cabeça. Até uma próxima.